E aí pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre Resource Manager e Resource Group dentro do Azure. Ok, o Resource Manager, que é o novo portal do Azure, né? Nós tínhamos há pouco tempo atrás a Classic Portal, né? Que era a versão mais antiga do Azure, aquela versão mais clean, né? E o Resource Group, né? Que é esse novo conceito de gerenciamento de aplicações, gerenciamento de recursos dentro do Azure, que foi a maior novidade que a Microsoft trouxe dentro desse novo portal, né, da Resource Manager. Bom, a visão geral do gerenciador de recursos do Azure, né, que é o Resource Manager, né, basicamente nós estamos falando sobre estrutura de aplicações e gerenciamento de aplicações como um grupo, né, que é onde a gente já entra falando sobre Resource Groups, tá certo? Bom, vou mostrar para vocês aqui, basicamente, como que ficou a nova estrutura desse novo portal do Azure, né? Como vocês podem ver aqui, essa é a estrutura do Resource Manager, ok? Onde você tem, basicamente, essa estrutura de janelas aqui, né? Onde você pode customizar a sua dashboard com os serviços que você mais comumente utiliza durante o dia a dia, né, as coisas que você mais tem a necessidade de estar usando, de gerenciando, né, seja algumas VMs, seja a sua rede virtual ou qualquer tipo de serviços que você queira customizar aqui dentro da sua dashboard, né? Essa é uma maneira mais simples de você gerenciar, de você ter acesso aos seus recursos, suas aplicações, serviços dentro desse conceito, né, desse novo portal do Resource Manager, ok? Coisa que no portal anterior, aquele Classic Portal do Azure, você já não tinha essa estrutura, essa facilidade de trabalhar com seus recursos dentro do Azure, né? Você tinha basicamente somente aquele layout de aplicações dos serviços que tinha disponível dentro do Azure na sua lateral esquerda aqui, e basicamente a tela central era onde você abria as suas aplicações ou serviços, ou seja, de uma maneira mais comum, né, que a gente está acostumado. E nesse novo conceito de Resource Manager, você tem essa dashboard, essa tela aqui por inteiro, onde você pode customizar, trazer suas aplicações aqui, criando ícones aqui para facilitar o acesso a elas, tá certo? E nós vamos falar agora também sobre Resource Groups, né, que é esse cara aqui. Ok? Então, quais são os benefícios de utilizar esse Resource Group, né, o gerenciador de recursos? Eu listei algumas aqui, pessoal, que são basicamente, né, você pode implantar, gerenciar e monitorar todos os recursos da sua aplicação como um grupo, né? Eu vou mostrar para vocês isso dentro desse portal agora, do Resource Manager. Né? A implantação de recursos em um estado mais consistente, usar modelos declarativos para definir sua implantação, definir as dependências entre os recursos para que eles sejam implantados na ordem correta, aplicar o controle de acesso a todos os serviços no grupo de recursos com RBAC, controle de acesso baseado em função. Né? Você pode criar determinados usuários e para esses determinados usuários você dá acesso àqueles serviços, àquelas aplicações que esses usuários podem gerenciar, podem tratar aquelas aplicações. Ok? Aplicar marcas aos recursos para organizar de modo lógico todos os recursos em uma assinatura. Né? Esclarecer a cobrança para sua organização exibindo os custos acumulados para todo o grupo ou para um grupo de recursos. Né? Eu vou mostrar para vocês isso também, que é onde, através de um Resource Group, você tem todas as informações customizadas ali numa única tela, né? Onde você monitora o desempenho, verifica como é que está a utilização de storage, de rede, de processador, qual é o custo que aquela aplicação está tendo para você. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, já estou clicado aqui, né? Já estou aqui dentro de Resource Groups. Como vocês podem ver, eu tenho vários Resource Groups aqui. Alguns eu criei, outros a Microsoft já disponibiliza por padrão aqui dentro. Mas antes disso, pessoal, eu quero mostrar para vocês, eu quero falar um pouco o que é, né, o Resource Group. Bom, o Resource Group, pessoal, entenda-se o seguinte, a sua infraestrutura, a infraestrutura do seu aplicativo, ela geralmente é composta de vários componentes. Né? Uma aplicação, ela não é simplesmente uma aplicação, ela tem por trás dela
vários recursos, vários serviços rodando para manter aquela aplicação. Talvez como uma máquina virtual, né, ou uma conta de armazenamento, uma conta de storage, ou uma rede virtual, ou uma aplicação web, ou um banco de dados, ou seja, né, aplicações de terceiro. Né, você tem várias aplicações que por trás dessas aplicações você tem vários serviços, né, rodando para manter aquela aplicação. E dentro do conceito do Azure, quer dizer, num conceito mais comum quando a gente vê esse tipo de aplicação, elas são componentes, né, que são vistos como entidades separadas. E em vez disso, o Resource Group ele tem como intuito mostrar como partes relacionadas e interdependentes de uma única unidade, ou seja, onde você mantém o gerenciamento de todos os recursos dentro de um único container. Então, o gerenciador de recursos, o Resource Group do Azure, ele permite trabalhar com recursos da sua solução como um grupo. Né? Você pode implantar, atualizar ou excluir todos os recursos da sua solução em uma única operação coordenada. Ok? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu tenho esse Resource Group aqui, Authentic One, que eu quero mostrar para vocês aqui. Percebe que esse aqui é um Resource Group, né? Como vocês podem verificar aqui. E dentro desse Resource Group, eu tenho aqui alguns recursos que mantêm uma aplicação. Então, quando eu criei esse Resource Group aqui, quando eu crio um Resource Group, normalmente quando você cria uma VM dentro do Azure, quando você cria um Web Service dentro do Azure, né, um dos passos é que você crie um Resource Group, caso você queira criar um novo Resource Group, que foi no meu caso, ou então você pode utilizar os Resource Groups Default, que a Microsoft já disponibiliza para você. Obviamente que em muitos casos é mais aconselhável que você crie um Resource Group, até mesmo para você poder gerenciar com mais tranquilidade, né? Saber de fato o que tem ali dentro rodando, né? E assim fica mais fácil de você trabalhar e gerenciar. Um outro exemplo aqui, eu tenho esse Resource Group Lab 01, que eu tenho aqui esse Cloud Service, tá? E dentro desse Cloud Service eu tenho esse Server 01, que é a minha VM rodando aqui dentro. Esses recursos aqui, eles estão basicamente todos tratados, né? São todos gerenciados dentro de um único container, que é o meu Lab 01, o meu Resource Group. Então, perceba o seguinte, pessoal. Caso eu queira adicionar um outro recurso, um outro serviço dentro desse Resource Group, perceba que quando eu clico em adicionar, eu posso criar uma nova VM, eu posso criar uma nova conta de storage, eu posso criar uma Virtual Network Gateway, um grupo de rede de segurança, uma nova rede virtual, né, Virtual Network, entre uma gama de outros serviços aqui dentro, né, Chef, né, caso você queira criar algum serviço automatizado, né, automatizar suas aplicações para ficar mais fácil, a sua administração do dia a dia, o seu trabalho do dia a dia, né, você tem um Chef para fazer isso, né, tem um SQL Data Warehouse aqui dentro. Então perceba que eu tenho várias outras soluções, vários outros recursos que eu posso ir trabalhando, criando dentro desse Resource Group, e com isso eu tenho um único container, um único local de gerenciamento e administração. Então, pessoal, eu vou simular aqui, só para vocês poderem entender, a criação de Resource Group. Eu vou clicar aqui em New, nós vamos criar aqui uma nova VM, tá certo? Eu venho em Virtual Machines, vamos subir aqui um Windows Server 2012. Perceba, pessoal, que exatamente, né, logo nos passos iniciais, eu já tenho aqui, ele já me pede se eu quero criar essa máquina virtual nesse novo modelo de gerenciamento do portal da Azure, que é através do Resource Manager, ou então da versão clássica, tá? Isso é um detalhe bastante importante, tá ok? A versão clássica, pessoal, o portal clássico da Microsoft não está mais disponível, né? A Microsoft ela vem incentivando os usuários a começarem a utilizar, a partir de agora, essa versão Resource Manager, tá ok? Que é uma versão mais, digamos que mais funcional, tá ok? Então, sempre aconselho eu a vocês utilizarem o Resource Manager. Claro, algumas funcionalidades, né? Alguns serviços do Classic Portal não são suportados dentro do Resource Manager. Essa é a ideia, a Microsoft está forçando de fato que os usuários comecem a utilizar o Resource Manager, que de fato é um portal mais funcional
né? Se você tem uma garantia maior de gerenciamento, funcionalidades. Então, eu vou escolher aqui o Resource Manager, vou dar um Create, vou dar o nome aqui de RG, né? Resource Group underline VM01. Subscription, que é a minha conta do Azure. Resource Group, aqui é onde eu posso criar um novo Resource Group, ou então escolher um Resource Group da galeria, né? Percebe que quando eu crio aqui, quando eu clico, eu posso escolher aquele Resource Group que eu defini, né? Authentic One, ou posso escolher aqueles padrões que a Microsoft definiu, posso escolher aquele Lab 01, que também foi criado por mim. E nesse caso, nós vamos criar um novo Resource Group, ok? Então, eu vou colocar como Resource Group new. Resource Group. A localização, vou deixar como Brasil, né? É sempre aconselhável que você... ok, aqui está me dizendo que eu não posso ter um caractere especial. Vamos lá. É sempre aconselhável que você escolha um dataset que seja mais próximo de você. Então, sempre que tiver possibilidade, né, escolha Brasil, porque fica, a comunicação é mais rápida, né, você tem um ganho de performance um pouco melhor, aí, porque você está mais próximo do data center, então a comunicação fica um pouco mais estreita, né, ok? Então vamos clicar em OK aqui. Vou escolher aqui esse D1 Standard mesmo. Ele me pergunta qual é a minha conta de storage, minha conta de armazenamento. Essas são informações que eu tenho que colocar. Bom, ele está falando aqui que eu não tenho uma storage account para essa região do Brasil. Então nós vamos criar aqui uma nova conta. Vou colocar como Resource Group. Vamos escolher aqui as opções padrões, né? Só para facilitar aqui, pessoal. Ok, Resource G de Group Storage. Ok, já está definido. Né? A rede também já está definida, que é uma rede que já foi criada no passado. Ok, não vou perder muito tempo aqui, pessoal, que a ideia é só mostrar para vocês mesmo a ideia de criar um Resource Group, tá certo? Ok, a validação aqui já está ok, né? Tudo validado. Vamos iniciar o processo de criação da VM. Ok, pessoal, como vocês podem verificar aqui, o deployment já foi bem sucedido, né? Então, se a gente vier aqui agora o Resource Groups, nós temos aqui aquele que eu criei, né? O New Resource Group. E dentro dele, nós temos todas as dependências na qual aquela VM está vinculada, né? Nós temos aquela VM chamada RGVM01. Aqui também eu tenho qual é a rede virtual que ela está vinculada, ok? Qual é a conta de storage, que foi aquela que nós criamos, né? Na qual essa VM está implantada, né? Qual é a conta de storage que está armazenando essa VM. É obrigatório que você tenha uma storage account quando você cria algum recurso, né? E você precisa armazenar aquele recurso dentro de uma conta de storage, tá certo? Então, como vocês podem verificar aqui, o nome da storage que nós criamos, Resource G Storage, ok? Então, pessoal, por aqui você já consegue entender qual é o conceito de Resource Group, tá certo? É você armazenar, né, fazer o gerenciamento daqueles recursos, né, com aqueles recursos na sua finalidade, ela tem um propósito, né, que é entregar uma aplicação, que é entregar um serviço para você. Então, por aqui você consegue gerenciar, né, localmente todos os recursos, né, de uma maneira mais centralizada. É mais fácil de você gerenciar, é mais fácil de você manusear esses recursos. E se eu quiser simplesmente deletar toda aquela árvore de recursos, né, aquele grupo de recursos, né, por isso que dentro de Resource Group a gente tem bastante dito também aquele conceito de ciclo de vida, né, quando você tem recursos, né, ou uma aplicação ou um serviço que você está entregando, né, por trás daquilo você tem outros recursos que suportam aquela aplicação, que suportam aquele serviço que está sendo entregue para o usuário final, né? E quando eu, de repente, não
acho mais necessário estar utilizando aquele recurso, aquela aplicação, eu simplesmente deleto aquele recurso. Né? E quando eu deleto aquele recurso através de um Resource Group, eu deleto todas aquelas dependências. Né? Ou seja, eu mato aquele ciclo de vida daqueles recursos de uma maneira mais concreta, mais sólida, né? Sem ficar nenhum rastro para trás. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora, eu posso simplesmente deletar esse recurso. Para isso, para que eu confirme essa exclusão, eu preciso entrar com um nome para que ele valide de fato que eu quero deletar aquele Resource Group. Ele pede para me dar um feedback por que eu estou deletando, né? Apenas de uma forma para ser registrado o motivo daquela exclusão. Eu vou simplesmente colocar que ele está muito caro para mim. Ok, feedback foi enviado. Perceba que o processo de exclusão está em andamento aqui agora. Pronto, pessoal. Está feita aqui a exclusão daquele Resource Group. Perceba que ele está aqui listado, né? Mas se nós dermos um refresh, pronto, já não está aqui. Ou seja, com isso nós temos toda aquela árvore de recursos foram deletadas, né? Aquele ciclo de vida daqueles recursos simplesmente finalizou no momento em que nós deletamos todos aqueles recursos. Claro, eu poderia de repente optar por deletar um recurso por unidade, né? Eu excluiria aquela storage account, ou então a minha rede que estava virtual que estava vinculada àquela VM, mas a ideia é que você, né, faça o gerenciamento como um todo daqueles recursos, ok? Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é como fazer o gerenciamento, né, local dos seus recursos dentro do Resource Group. Então, nós temos aqui esse Lab01, que é o nosso Cloud Service. Eu tenho também aqui a minha VM. E percebam que aqui, nessa única tela de gerenciamento do Resource Group, eu tenho toda uma gama de informações. Então, por aqui eu consigo verificar o Resource Group que essa VM está linkada, o DNS dessa VM, né, como que eu acesso ela remotamente. Né? Aqui eu tenho o contador de monitor da minha CPU, né, quanto está sendo utilizado dentro dessa VM agora, nesse exato momento. Né, percebo que estava com um índice bem baixo aqui. Um item bem legal, pessoal, que o Resource Group nos fornece, que é coisa que no Classic Port a gente não tinha como fazer esse monitoramento mais centralizado. Né? Percebo que aqui eu tenho, né, dentro desse meu Cloud Service, que está vinculado a esse Resource Group, eu tenho a minha VM que está rodando aqui dentro, né? Veja que ela está em processo de running, né? Que ela está rodando agora. O monitoramento da minha CPU, né? Quanto que está sendo utilizado dentro daquela VM, daquele recurso. Leitura e escrita do meu disco, né? Veja que eu tive um pico aqui, né? E agora está bem baixo, né? A minha leitura de disco. Monitoramento da rede, né? Networking in and out, né? Entrada e saída de produção da minha rede. E o mais interessante, né, qual é o custo total desses recursos que estão rodando aqui dentro do meu Resource Group, né? Ou seja, o meu Cloud Service e a minha VM, ele tem um custo total de R$ 67,30. Este é meu custo total até o momento desses meus recursos dentro do Resource Group. Ok? Então eu tenho tudo centralizado dentro de um único container chamado Resource Group. Bom, pessoal, essa era a dica que eu queria mostrar para vocês. Tá? Falando um pouco sobre Resource Manager, falando um pouco sobre esse novo conceito de containers, né, de Resource Group que a Microsoft implementou nesse novo portal. E eu espero que vocês tenham aproveitado. A visão foi uma visão bastante simplista desse processo. Tá, ok? Espero que vocês possam fazer uso. É bastante interessante que vocês possam utilizar a implantação de novos recursos, de novas aplicações através de Resource Manager e não utilizar através de Classic. Isso é uma recomendação, né? A própria Microsoft recomenda isso e eu também acho que é muito mais interessante. Você tem mais informações, mais poder de gerenciamento através do Resource Manager. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês e espero ver vocês nos próximos vídeos aí, tá ok? Caso vocês tenham gostado, dê um like aí e curta minha página, né? Acesse meu blog para que vocês tenham mais informações. Tá certo? Um grande abraço e tchau, tchau.